A partir de agora no ar, Que História é essa, Mundo? Um podcast para te ajudar a entender os fatos, conflitos e curiosidades do mundo de um jeito direto, jovem e sem enrolação. Aumente o som e vem com a gente! A cada mudança de governo, a cada disparo de um míssil, a cada barril de petróleo negociado, há mais do que aparenta. Por trás dos discursos, tratados e fronteiras, existe um jogo silencioso e perigoso, a geopolítica. Que história é essa, Mundo? Eu sou Mayara Lopes. E eu sou Clara Oliveira. E esse é um trabalho da disciplina de radiojornalismo desenvolvidos pelos alunos do 5º período do curso de jornalismo da Faculdade Canção Nova. E no episódio de hoje vamos conversar sobre algo fundamental, a geopolítica. Você já ouviu falar essa palavra em algum jornal ou nas redes sociais, geopolítica. Mas o que ela quer dizer afinal? Será que tem a ver com guerra, petróleo, Rússia, China, mísseis, tratados? Na real, é tudo isso junto, mas vamos por partes. Geopolítica é uma área do conhecimento que estuda como os países se organizam e se relacionam no mundo. Mais do que isso, ela analisa o jogo de poder entre estados e territórios. É como se fosse um grande tabuleiro global, com alianças, tensões, movimentos e muito, mas muito interesse envolvido. Quem criou esse termo foi um cientista político sueco chamado Johan Rudolf Kjellén. Gente, desculpa, o meu sueco não é tão bom. Lá no comecinho do século XX, ele foi o primeiro a usar geopolítica para explicar como os estados se comportam como atores no espaço mundial. Mas o que significa isso na prática? Que geopolítica é um campo que explica, por exemplo, por que há guerras por território? Por que alguns países querem se separar um dos outros e como funciona organizações como ONU, OTAN e outros blocos econômicos como o Mercosul ou União Europeia? Ela ajuda a entender por que o mapa do mundo muda, por que existem fronteiras em disputa e como se formam alianças políticas e econômicas entre países. E atenção, não confunda geopolítica com geografia política, viu? Embora os nomes são muito parecidos, a geografia política estuda os limites, territórios e divisões dos estados. Já a geografia vai além, mergulha nas ações entre os países, por interesses por trás das decisões. Por exemplo, sabe quando você vê na TV uma crise no Oriente Médio? Ou uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Ou o preço da gasolina subindo por conta do dólar? Pois é, tudo isso está conectado por fios invisíveis e se chama geopolítica. E conhecer esse assunto pode mudar sua forma de enxergar o mundo. Afinal, entender as engrenagens do poder global também nos ajuda a ter uma visão mais crítica e realista do noticiário. Mas calma, você não precisa entender tudo de uma vez. A gente chamou um especialista para te ajudar a mergulhar ainda mais nesse tema. Convidamos o professor André Prado, mestre em educação com menção em gestão educativa pela Universidade Politécnica Salesiana, no Equador. Ele também possui especialização em engenharia de qualidade pela USP e é graduado em administração de empresas. Atualmente, o professor André atua como docente na Faculdade Canção Nova, com uma trajetória sólida no ensino superior. Ele tem uma ampla experiência nas áreas de administração, tecnologia da informação, educação e gestão da qualidade, com passagens por instituições como USP, FATEC, Unisal e Unifateia. Além disso, já ministrou aulas no Brasil e no exterior, como no Chile, e possui publicações em revistas científicas nacionais e internacionais. É um profissional com forte atuação acadêmica e prática, sempre focado na formação integral dos alunos. Boa noite, professor André, é uma alegria tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo. Boa noite, professor André, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, poder contribuir com as informações desse episódio sobre geopolítica. Boa noite, Mayara, boa noite, Clara. Espero aí poder contribuir com algumas respostas aí sobre as dúvidas das pessoas. Para começar o nosso bate-papo, vamos com pergunta? Bora começar então. Vamos agora para a primeira pergunta. Como a geopolítica afeta o nosso dia a dia? Mesmo estando longe dos grandes centros de decisão mundial,
Por exemplo, o que as decisões dos Estados Unidos, da China ou da Rússia têm a ver com o nosso cotidiano aqui no Brasil? Gostaríamos de entender melhor, professor. Em relação à questão de como a geopolítica afeta o nosso dia a dia, ela afeta de diversas formas, indiferente da distância que possamos estar aí das principais decisões aí, né, dos centros mundiais. Ela afeta através de impactos, né, no comércio exterior, na economia, na parte de segurança e até mesmo cultura e tecnologia. Porque as políticas globais, elas influenciam todas as relações internacionais, inclusive as políticas comerciais, a questão da cadeia de produção, produtos e serviços e outras questões como até mesmo estilo de vida. Então, por exemplo, né, decisões tomadas nos Estados Unidos, China, Rússia, eles podem sim afetar o cotidiano no Brasil, porque nós estamos numa era que é globalizada. Então, o que acontecer em algumas partes do mundo, elas vão ter impactos diretos em outras partes do mundo. Que bacana, né? A gente nem imagina que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia e também pode prejudicar e nos ajudar ali influenciar, no nosso... né? Exatamente. Bom, mas pegando o gancho dessa pergunta, vamos lá. Na sua visão, professor, quais são os 3 grandes temas que vão dominar a geopolítica nos próximos anos? Será clima, tecnologia, energia, conflitos? Qual é a sua opinião? Existe uma probabilidade muito grande de que alguns grandes temas eles dominem a geopolítica nos próximos anos, entre eles clima, tecnologia e conflitos. O clima por causa das mudanças climáticas. Hoje nós temos aí sérios eventos acontecendo no mundo, isso impacta tudo, a economia, impacta a vida das pessoas. Então, as mudanças climáticas, elas com certeza elas fazem parte aí desses temas que vão dominar. A questão da tecnologia, as potências que desenvolverem as melhores tecnologias a um custo melhorado, um custo mais acessível, elas vão acabar tendo destaque e essa evolução ela vai impactar positivamente para esses países, para essas nações. A questão dos conflitos, eles podem ser gerais, né? Eles podem ser, vamos dizer assim, muito amplos, tá? E eles podem envolver, inclusive, a questão da energia. Mas muitos países, eles vão começar aí a se armar novamente por causa até mesmo de alguns conflitos que já estão ocorrendo na atualidade. Muito bacana, professor. E agora gostaríamos de entender um pouquinho sobre a inteligência artificial. Com a ascensão da inteligência artificial, redes sociais e fake news, como esses fatores estão influenciando as decisões políticas e diplomáticas? A ascensão da inteligência artificial, redes sociais e fake news, com certeza são também fatores que vão influenciar as decisões políticas e diplomáticas. Cabe lembrar que esse fenômeno ele acaba potencializado por muitas vezes, né, como as fake news, nas redes sociais. E isso daí ele afeta milhões de pessoas, principalmente as pessoas que não têm um acesso a uma educação de qualidade, a pessoas que acabam também sendo alienadas e elas também não têm aquele senso crítico de fazer pesquisas para buscar saber a verdade. E isso daí vai afetar demais, principalmente na polarização política que existe no Brasil e no mundo, em relação ao que as pessoas podem acreditar do que está sendo veiculado e que pode ser uma inveracidade. Olha, eu tô aprendendo muito aqui. Olha, eu tô ficando apaixonada por geopolítica. Eu e você, também, Clara? viu? Eu também tô. Bacana, deixa eu te falar. Tô com muita interação aqui nas redes sociais. O povo tá mandando um monte de perguntas aqui e selecionando alguma delas. Professor, existe mesmo espionagem entre países? Ou isso é só coisa de filme? Eita, tô curiosa agora, hein? A espionagem ela não é uma coisa de filme, ela existe mesmo no mundo todo, na questão militar, política, econômica, científica, tecnológica e até mesmo social. Os países que têm melhores informações sobre o outro, eles têm um diferencial estratégico e isso daí vai acontecer e, aliás, já acontece desde a antiguidade, ele vai ser ampliado. Existe aí tipo uma guerra cibernética, onde existem ataques, onde existem as agências de inteligência do mundo e outras pessoas, né, que trabalham em cima da espionagem para vender esse tipo de informação
para que os países possam aí ter, vamos dizer assim, um diferencial estratégico para as suas tomadas de decisões. Olha que legal, a gente vê em filme, fica tudo curioso. E que bom que o senhor está aqui para responder essas questões para nós. Deixou muito bem claro. Tem mais uma perguntinha, não tem, Clara? Tem, para fechar com chave de ouro. Então, para quem quer se aprofundar, conhecer mais informações sobre a geopolítica, mais sobre esse universo da política internacional, né? Por onde começar? Tem alguma dica de leitura, documentário ou perfil nas redes sociais? Legal, hein? Bom que eu já vou anotando aqui as dicas, porque eu já tô super interessado por geopolítica. Exatamente. Para entender mais sobre política internacional, é melhor entender também como se concentram as relações entre estados, organizações e esses atores que compõem o cenário internacional. Entender mais sobre a questão do comércio, conflitos, diplomacia, inclusive da cooperação internacional. Para isso, uma fonte segura é começar a ler artigos acadêmicos que são publicados em relação a isso, porque se as fontes não forem confiáveis, não vai adiantar as pessoas quererem ler e aprender sobre o que pode ser duvidoso. Então, um bom caminho é seguir, né, essa leitura de literaturas acadêmicas, científicas sobre o que tem sido publicado na área, acompanhar notícias, mas também verificar sempre a veracidade do que está sendo publicado. Professor, estamos com muitas interações chegando aqui no nosso WhatsApp, uma enxurrada de dúvidas e comentários. E chegou a hora de abrir esse espaço super especial aqui no nosso podcast, que é o momento Bate-Papo com o Ouvinte. A primeira pergunta de hoje é da Leônia, que nos escuta lá de Bananal, São Paulo. Um abraço pra você, Leônia, e vamos conferir o que ela mandou pra gente? Olá, meu nome é Leônia, sou natural de Bananal, tenho 25 anos e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o professor. Quais são hoje os principais polos de poder no mundo e como eles se relacionam? Muito obrigada. Olá, Leônia. Na minha opinião, os principais polos de poder no mundo são os Estados Unidos, a União Europeia, a China, o Japão, a Rússia. Também eles estão inclusos nesse bloco de países, né, que são extremamente poderosos. Estados Unidos, porque é a primeira economia, né, é uma potência também militar, tecnológica, e também por investir em educação, algumas das melhores universidades do mundo, elas estão, né, dentro dos Estados Unidos, e isso daí contribui para que ele tenha esse destaque. A União Europeia também, por ter, né, uma série de países também com um poderio econômico e político que são notáveis. Então, eles são importantes, vamos dizer assim, atores dentro desse cenário internacional. A China, que tem crescido, né, grandemente nos últimos anos, tanto na economia como também na questão política, e também com destaque aí para a área de tecnologia. O Japão também, como potência econômica e tecnológica, ele tem presença, né, em diversas áreas de inovação e também da manufatura. E também a Rússia, né, por ser aí um país, né, que está tentando aí alavancar, embora esteja num processo aí que envolva uma guerra com a Ucrânia, tudo, ela é um país que ela faz parte aí desse panorama geral dos polos de poder econômico e político dentro do mundo. Olha que bacana, muitas dúvidas, o povo tudo curioso aqui, e olha como eles estão ligadinhos aqui no nosso podcast. Isso é bastante legal, bem interessante. Vamos agora com mais uma pergunta, e da onde vem? Vamos olhar aqui? Agora vamos ouvir uma pergunta do Thiago, que nos mandou um áudio super direto e super curioso também. Solta o som. Oi, Mayara, eu sou o Thiago José, tenho 20 anos e a minha pergunta vai para todos os membros do podcast. A minha dúvida é: de que maneira os interesses por reservas de petróleo no Oriente Médio acabam por serem responsáveis pelas guerras e pelos conflitos entre os principais países que compõem o Oriente Médio e também as grandes potências mundiais?
Olá, Tiago. O Oriente Médio ele concentra uma parcela significativa de reservas de petróleo do mundo e por isso ele se torna um alvo de interesse geopolítico e econômico entre diversos países. Isso inclui Estados Unidos e China, que são os países que estão aí, né, vamos dizer assim, em destaque hoje na economia mundial. Eles têm diversas, né, vamos dizer assim, uma vasta reserva. Isso acaba gerando uma importância geopolítica muito grande no mercado global, tá? Sendo inclusive um ponto estratégico em termos de segurança energética do mundo e que gera também bastante impacto econômico, tá? E isso gera conflitos e tensões políticas também, né, em busca do controle de influência na produção e distribuição do petróleo, na verdade, né, que é uma commodity por ser também um produto que interessa ao mundo todo. É interessante, né, essas questões, porque o petróleo ele é fundamental para diversas economias do mundo, por isso o interesse dele. Porém, cabe lembrar que ele é um bem finito, né? Uma hora o petróleo ele pode se esgotar e a humanidade vai ter que buscar outras alternativas de energias, né? E assim por diante para sobreviver. Embora ele ainda seja muito importante para as economias globais, cabe salientar, né, que o uso de combustíveis fósseis eles ainda geram bastante problemas para o mundo, principalmente na questão ambiental, o que pode gerar a inflação de determinados produtos em função das crises climáticas que ocorrem. Todavia, ele vai continuar sendo explorado por muitos países no mundo, desde o Oriente Médio até os países que são produtores de petróleo, e vai continuar sendo um alvo de interesse também e de conflitos e tensões. Olha que bacana essa pergunta. O pessoal tá ligadinho aqui no nosso WhatsApp, tem muitas perguntas, muita interação e muitas dúvidas. E lembra, a sua dúvida pode ser de muitas pessoas, hein? Tem mais participações chegando aqui. Agora quem fala é a Giovana. Vamos ouvir a dúvida dela? Oi, Clara, Maiara, meu nome é Giovana, tenho 23 anos e minha dúvida sobre geopolítica é: qual a importância do petróleo na geopolítica mundial? Olá, Giovana, tudo bem? O petróleo, ele desempenha um papel fundamental na geopolítica mundial, porque ele influencia as relações internacionais, a questão do poder econômico e também dos conflitos. E tudo isso é em torno da fonte de energia. Ele é vital para transportes e uma série de outras coisas. Mas cabe lembrar que a humanidade já vem desenvolvendo também algumas outras formas de energias alternativas, dado o problema que gera aí os combustíveis fósseis. Então hoje a gente já tem aí o desenvolvimento de combustíveis sintéticos, movimentação de pessoas através de trens magnéticos, a parte também, né, de carros que são movidos a etanol, que gera muito menos problema do que os carros movidos a diesel e gasolina. Nós temos os carros híbridos que estão ganhando aí destaque, né, que são carros elétricos e também funcionam com outro tipo de combustível que não é tão problemático ao meio ambiente como tem sido o petróleo. Então, uma das coisas, né, que pode ocasionar no mundo seria aí uma tentativa até da humanidade, dados os problemas ambientais que estão sendo causados, de antecipar o uso de diversas outras energias. Então a gente tem energias limpas que podem ser usadas de diversas formas. Aí nós temos energia maremotriz, energia solar, energia eólica. Então o mundo ele pode estar, vamos dizer assim, caminhando para, né, tentar diminuir essa dependência aí do petróleo. Embora o interesse econômico seja muito forte dos países em tentar e até vão conseguir durante um bom tempo ainda explorar
essa fonte, né, de energia que é o petróleo, que é importantíssima. Todavia, já existem alguns países adotando as normas para não utilizar, a partir de determinadas décadas, mais os combustíveis fósseis. Então, estão explorando já outros tipos aí de matrizes que pode ser importante aí para a humanidade. Olha, professor, esse fato é muito curioso. Realmente eu também não sabia e eu fiquei muito feliz em ter uma resposta tão abrangente e tão completa vinda do senhor, viu? Muito obrigada. E continue mandando sua dúvida, seu comentário, sua opinião, porque esse espaço é feito para você, ouvinte. São muitas dúvidas chegando aqui no nosso WhatsApp. A gente fica muito feliz com a interação e a participação de vocês. A gente adoraria responder todas as perguntas. Mas para fechar com chave de ouro esse momento, a última participação é da Flávia. Fala com a gente, Flávia. Mayara, olá, Clara, tudo bem? Obrigada por esse podcast. Aqui é a Flávia, eu falo de Brasília e acompanhando aqui tem uma dúvida. Bom, a China, mediante ao seu crescimento político e econômico, é um dos principais atores geopolíticos da atualidade. Quais estratégias que eles usam nesta questão? Olá, Flávia. São várias estratégias que a China usa para ter esse crescimento e esse destaque que ela vem ganhando no mundo. O primeiro deles é que eles são extremamente disciplinados. Eles perseguem um crescimento econômico do país de uma forma muito organizada. E isso daí tem dado resultados. Mesmo quando a China desacelera, ela acaba por ter um crescimento, né? Embora ela tenha um sistema político interno também de uma forma, né, externamente a gente pode dizer que a China ela acaba tendo um sistema capitalista, né? Comércios que são realizados no exterior, e isso daí tem feito com que a China cresça. Outro fator é que a China ela investiu pesado em educação. Ela olhou os países mais envolvidos e ela acabou adotando também esse modelo. Então ela acaba formando profissionais, e esses profissionais eles ajudam o crescimento do país. Isso daí é bem importante destacar. Lembrando que a China consegue produzir uma série de coisas a um preço inferior ao de muitos países. Isso daí se torna também um atrativo. Outra coisa que ela fez foi um investimento pesado em logística, seja aeroviária, aquaviária, logística ferroviária, dutoviária e até rodoviária, porque um país que quer crescer ele precisa dessas dimensões, além também de investir em energia e assim por diante. E uma vantagem estratégica muito grande da China é que ela não vende só commodities, ou seja, produtos primários. A China ela também vende tecnologias e ela consegue produzir hoje boas tecnologias e vários países do mundo se interessam por essas tecnologias produzidas. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. E se sua pergunta não apareceu aqui, calma aí. A gente tá guardando tudo com muito carinho e vamos lá no nosso Instagram responder a nossa caixinha de perguntas. Então, segue a gente, @faculdadecn. Continue mandando sua dúvida, seu comentário e sua opinião, porque esse espaço é feito pra você. Mito ou verdade? Agora é hora de descobrir o que é fato e o que é só conversa fiada. Chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. A gente adora quando chega esse momento, porque é um momento descontraído aqui, leve do nosso podcast. Exatamente. E a gente queria muito trazer essa brincadeira, essa partilha com o senhor. Bora lá? Ok, vamos começar. Bora. Professor, a gente tem alguns mitos e verdades, então o senhor vai nos ajudar a desvendar esses fatos, ok? Ok. Bom, André, vamos fazer aqui um quadro rápido do nosso podcast. A ONU pode obrigar um país a parar uma guerra? Mito ou verdade? Sobre a ONU obrigar um país a parar uma guerra, isso daí é um mito, tá? A ONU ela não pode parar um país em termos de fazer com que ela pare uma guerra. Ela não tem como fazer isso, tá? Ela pode intervir, sugerir e tomar outras medidas, aconselhar, recomendar um cessar-fogo, tá? Mas ela não tem aí autonomia para
obrigar qualquer país a parar uma guerra. A guerra pelo petróleo ainda é um dos maiores motores de conflito no mundo? Mito ou verdade? Sobre a guerra pelo petróleo, se isso daí ainda pode ser um dos maiores motores de conflito do mundo, isso daí pode ser verdade. Mas lembro que não só pelo petróleo, mas por outras fontes de energia também, outras fontes de riqueza, minérios, eles podem ser aí, vamos dizer, o estopim para disparar uma série de conflitos. Lembro que na questão do petróleo já existem hoje, né, buscas por energias alternativas, energias limpas, outros tipos de energias que podem ajudar aí o ser humano, né, a não ser tão dependente do petróleo. Porém, muitas economias elas têm interesse na exploração do petróleo, então elas vão continuar explorando, mesmo sabendo também que esse é um dos principais problemas que causam aí os problemas ambientais. A inteligência artificial pode substituir diplomatas no futuro? Mito ou verdade? A ascensão da inteligência artificial, redes sociais e fake news, com certeza são também fatores que vão influenciar as decisões políticas e diplomáticas. Cabe lembrar que esse fenômeno ele acaba potencializado por muitas vezes, né, como as fake news, nas redes sociais. E isso daí ele afeta milhões de pessoas, principalmente as pessoas que não têm um acesso a uma educação de qualidade, a pessoas que acabam também sendo alienadas e elas também não têm aquele senso crítico de fazer pesquisas para buscar saber a verdade. E isso daí vai afetar demais, principalmente na polarização política que existe no Brasil e no mundo, em relação ao que as pessoas podem acreditar do que está sendo veiculado e que pode ser uma inveracidade. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer contar com seu conhecimento, tirar nossas dúvidas, né, Mayara? Para nos ajudar principalmente a entender o impacto desse tema que tem nas nossas vidas. Esperamos te encontrar em breve. Foi um bate-papo muito leve e de grandes conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, professor. Volte sempre com seus conhecimentos. Estamos aqui para mais um podcast. Eu agradeço aí pela oportunidade de participar desse projeto, para trazer informações que possam ser relevantes aí e ajude as pessoas a pensar um pouquinho mais sobre as questões que envolvem a economia, que envolvem aspectos que são muito importantes, não só para o Brasil, como para o mundo todo. E aí, depois de tudo isso, você acha que o mundo é governado por líderes ou por interesses invisíveis? Fica o convite. Continue questionando, pesquisando e buscando entender os bastidores do mundo, porque a verdadeira mudança começa com informação de qualidade. Chegamos ao fim do nosso episódio e mesmo com tudo que foi abordado, ficou claro, né, que a geopolítica é um tema sempre atual e em constante mudança, com os impactos muito maiores do que a gente imagina no nosso dia a dia. É isso aí, Mayara. Agora que a gente entende um pouco mais sobre esse jogo de poder global, fica claro que não estamos apenas assistindo de longe. As decisões tomadas em países distantes, como por exemplo Estados Unidos, China ou Rússia, reverberam diretamente no nosso dia a dia. Desde o preço da gasolina até as alianças econômicas que afetam o que consumimos ou até como nos comunicamos. Claro, e a grande lição é que o mundo está mais conectado do que nunca, e entender a geopolítica nos ajuda a perceber os interesses e jogos de poder por trás das notícias, crises e até mesmo o nosso consumo no dia a dia, não é mesmo? Pois é, Mayara. Entender esse cenário global não é apenas um exercício acadêmico, é uma ferramenta de cidadania que pode nos ajudar a fazer escolhas mais conscientes e informadas, por exemplo. Afinal, a política mundial está mais próxima do que nós imaginamos. E se você que nos acompanhou até aqui, lembre-se que a geopolítica está em todos os cantos, impacta até as decisões mais simples do nosso dia a dia. E aí, curtiu o episódio? Compartilha com aquele amigo que ama política internacional, ou que vive dizendo que não entende nada disso, né? E se você quiser sugerir um tema para nós, mande para o nosso perfil lá no Instagram, @faculdadecn, ou no nosso site, www.fcn.edu.br.
Quem sabe no próximo episódio nasce da sua dúvida. Até o próximo episódio. Tchau! Você escutou Que História é essa, Mundo? Um programa recheado de conhecimento feito para te informar e para te fazer pensar.